E aí eu fiz um intercâmbio na New York University durante a faculdade. E foi ótimo porque, além de estar lá no NYU estudando, aprender inglês mesmo, claro, e né, romper essa barreira. Aí eu acabei voltando para consultoria. Fiquei a maior parte da carreira no BCG, no Boston Consulting Group. E aí, antes de começar no BCG, eu tinha esse sonho, né, de conhecer o mundo e tudo mais. E aí fui fazer, né, um mochilão pela África, pela Ásia, com hoje meu atual esposo. E aí a gente passou pela China e a gente se apaixonou, né? Foi uma coisa assim, nossa, que loucura isso aqui, essa mistura, né, do antigo, da cultura com modernidade e tal. E aí a gente começou a estudar chinês. Isso foi muito importante porque depois que a gente acabou mudando para a China, a gente voltou para o Brasil. Eu fui para o BCG, estudava chinês 3 vezes a semana, às 6 da manhã, com esse plano de mudar para a China. E aí, depois de 3 anos, quando eu estava conseguindo a transferência para o BCG da China, eu tinha recebido alguns convites da BRF para me juntar ao time. E, putz, não, tô indo para a China. Tal. Não, mas espera aí, você não quer lançar a Sadia na China? E aí, fiquei doida. Falei, putz, super oportunidade, amo a marca, tudo. E aí, fui para esse desafio, que acho que foi, assim, o primeiro grande... tapa na cara, assim, profissional, né? Você sai da consultoria, do slide, daquele ambiente controlado, e pra vida ali. Claramente, né? Fiz aquele super planejamento estratégico, sem focus groups e tal, mas na hora que você vai pra realidade executar, né? Vai combinar a tua premissa com o distribuidor lá de Guangzhou. Né? Outro então, game. Foi aí outro game. A cultura de verdade lá. E aí vocês foram. E aí a gente ficamos lá 3 anos... montar a operação, né, do zero, do varejo, entrar em categorias super tradicionais. A gente lançou, por exemplo, snack de pé de frango, né, que é uma coisa assim... regional super regional. E tem a ver com a matéria-prima do business. Exatamente. Né? Conseguimos ter o produto lá com melhor sabor e tal. Fizemos um go-to-market, né, com bastante foco no online. Tô imaginando a embalagem desse negócio. Não, fizemos uma jarrinha e tal. E aí, putz, começou, né, toda... era o princípio, né, de um período muito difícil de mercado para a BRF. Que ano era esse, Thalita? Foi 2016, nessa época. O senhor era Pedro Faria. 14 a 16. Era o Galeazzi. Era o Galeazzi, tá. O Pedro estava no Internacional. E... nessa oportunidade que eu conheci o Pedro bem melhor, que depois se tornou meu sócio. Foi conectando outras coisas? Exato. E aí depois o Pedro assumiu, acho que 16, se não me engano. Só que 16, né, começou essa discussão, o que vai fazer com a China e tal, e aí decidi fazer um mestrado, um MBA. Fui para Chicago. Fiquei lá 2 anos e depois começou essa discussão. E aí, eu e meu esposo, né, a gente fica, a gente volta... E aí meu esposo queria muito empreender, veio abrir uma fintech no Brasil, eu consorciei. E aí eu estava em conversas, né, com Pedro Faria, tudo mais. E a Tarpon estava no momento de reconstrução, né, de Tarpon para SK Tarpon. Em que a Tarpon, a SK, né, viraria uma gestora de gestoras e tinha essa oportunidade de começar uma gestora de crescimento com o Pedro. E eu achei o desafio, né, fiquei encantada com o desafio. Que era Kamaroopin. Que era Kamaroopin. Que era uma das... Uma das gestoras da SK. E aí fui, começamos... Primeira tese que a gente estudou era uma tese do tal do mercado pet, né? Assim, ficamos encantados. O tamanho do mercado, toda essa tese de humanização, a relação das pessoas com pet. E foi nessa época que a gente conheceu o fundador da Pet Love, Márcio. Me fala um pouco dessa parte, assim, ó, você e o Pedro, e não sei mais quem estava junto, queria saber como é que foi essa parte de construção, pensando em montar uma gestora de um determinado, uma vertical de mercado, e essa turma estudando esse mercado e descobrindo como montar o business. Como é que foi esse momento legal. Aí? Putz, o Pedro tem essa veia empreendedora, né? Ele começou a carreira dele no Pátria, no Patrimônio, e depois, né, junto com o Zeca, com o Edu, fundaram a Tarpon. Então, isso já estava ali meio que na veia. E ele viu uma oportunidade de mercado da gente fazer uma gestora de crescimento, né?
o Brasil já tinha tido aí uma leva importante de seed investment, venture capital, e essas empresas agora precisariam de ajuda para crescer para essa próxima fase, né? Um hiato ali entre o venture capital e o private equity. Então essa era um pouco da tese, né? E aí, olhando vários decks, várias coisas que chegam, e aí realmente o mercado pet, a Pet Love chamou a atenção. A partir disso, a gente fez um estudo, uma diligência, assim, de mais de 30 empresas do setor, de todas as verticais, e que foi super importante para a nossa tese do ecossistema depois, né? Como a gente desenhou, né, o nosso plano, essa jornada da companhia. E então, falamos com gente do mercado, da indústria, as startups, aos players estabelecidos, a regulação. Então, estudamos, né, entendíamos que tinha um vento a favor muito grande, com cada vez mais famílias tendo pet, e com pet cada vez com um espaço mais importante, né? O pet dormindo na cama. Então, quando o pet dorme na cama... da família, tinha ali uma graninha reservada para o pet, vocês olharam para isso. Cada vez maior, né? Exatamente. Maior. Então, isso que foi pivotal ali. E olhando a Pet Love, tinha uma coisa que chamava atenção, que era um produto que eles tinham feito, que hoje é o nosso principal produto, que é a compra recorrente, né? A assinatura. Na época era 30% do business. O e-commerce, né, nos preocupava, obviamente, um business muito difícil, mas a assinatura tinha um unit economics interessante, um perfil de retenção. A gente falou, poxa, se a gente conseguir escalar isso aqui, essa partezinha, na verdade é super interessante aqui o business, e é assim que a gente entrou. Quando vocês entraram, isso que eu ia perguntar, qual era o tamanho da Pet Love, o que ela tinha de serviços e como é que vocês foram amadurecendo todo o business depois? Perfeito. A Pet Love, quando a gente começou a conversar, ela faturava coisa de 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões. Então a assinatura era uma parte pequena. 30%? A companhia tinha sido super pioneira, né? O primeiro e-commerce, o primeiro app para pets, a primeira assinatura para pets, né? Tinha uma veia, uma cultura muito interessante de inovação, com um fundador ali missionário. Que é o Márcio, né? Que é o Márcio. E então isso nos encantou, e quando a gente viu isso com aquele produto super interessante, a gente, vamos entrar, né? Tinha um bom momento para entrar também. O mercado estava num grande mau humor com o e-commerce, o que foi um momento propício para a nossa entrada. De baixa, né? Um momento Exatamente. de oportunidade para entrar. Um momento de oportunidade para entrar. Antes da pandemia, né? Exato. E a partir disso, né, a gente começou uma jornada. Eu entrei como conselheira da companhia, na verdade, ficava lá 4 dias por semana, fui meio a primeira pessoa de RH, ajudava, obviamente, na parte financeira, planejamento financeiro, planejamento estratégico, e aí a gente começou, né, trabalhando muito ali junto com o Márcio, com o time, a construir a tese, né? Então, a gente entendeu a necessidade de criar uma diferenciação para a Pet Love, assim, ser um e-commerce especializado. É muito difícil você conseguir competir com o marketplace. Que é o seu diferencial? Então, muito da tese, além de, obviamente, de, né, crescer o produto campeão, um produto que tem boa aceitação, era como que a gente cria um diferencial. E aí a gente pensou, no início a gente falava plataforma, hoje a gente fala ecossistema, né? Que é criar essa visão de tudo para o seu pet. Antes só na palma da mão, agora também em lojas físicas, nessa experiência multicanal. Então, a partir disso, a gente começou a agregar nesse ecossistema empresas que eram líderes nos seus segmentos e que traziam uma complementaridade importante para diferenciar, para que o tutor pudesse encontrar tudo que ele precisava ali na Pet Love.